Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudá-los com o Salmo 16, o versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Até que ponto nós cremos e confiamos assim? Como o rei Davi, que afirma que Deus é aquele que garante o seu futuro. Sobre isso nós queremos meditar hoje. Com essa palavra eu quero saudar a todos e nós iniciamos o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a orarmos. Pai amado, queremos Te louvar e Te bendizer, porque Tu és o nosso cálice, a nossa porção, és Tu que garante o nosso futuro. Ajuda-nos, Senhor, a crermos nisso com todo o nosso coração e a fazermos sempre a escolha certa por Ti, por andar contigo e confiar somente em Ti. Nos perdoe pelas inúmeras vezes em que nós vacilamos nesse sentido e buscamos ajuda e força em outro lugar. Conceda Teu Espírito Santo que Ele ilumine nosso entendimento, nossos corações e mentes. Por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quero começar com duas perguntas. O que seria uma escolha errada? E no que nós podemos ter clareza
para nos basear e fazermos as escolhas certas. Sobre isso eu quero falar hoje e quero contar a história de um rei chamado Acás, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 28. A Bíblia é cheia de exemplos de como não devemos fazer as nossas escolhas, e ela nos dá clareza de como fazer a escolha certa e uma escolha errada. O rei Acás reinou num período bem conturbado do reino de Judá. Já havia se separado o reino de Israel como um todo, ficou a parte do norte, que era o reino de Israel com 10 tribos, e no sul o reino de Judá. Acás estava nesse lugar, no reino de Judá, no reino do sul. Muitos reis fizeram escolhas erradas ao longo de toda a história do povo de Deus, mas também muitos fizeram escolhas certas, e as suas escolhas definiam a vida de todos os habitantes do reino. O povo, em sua maioria, seguia os governantes, faziam aquilo que eles praticavam, que eles sugeriam, e suas escolhas então eram baseadas naquilo que os seus governantes diziam que era certo, que era errado. Desde 1 Samuel nós vemos escolhas desses governantes e os resultados das escolhas. Em alguns momentos as escolhas traziam sofrimento e derrota, em outros momentos paz e vitória. Acás era muito jovem quando começou a reinar, provavelmente com 20 anos de idade. A Bíblia diz que ele reinou sobre Judá durante 16 anos, mas o seu reinado não foi bom. Aliás, foi péssimo do início ao fim. Suas escolhas foram todas erradas e condenadas por Deus. Acás não conseguiu seguir os passos do rei Davi, nem de Salomão. Por isso Deus não aprovou o seu reinado. Diferente dos reis de Israel, os quais em sua maioria fez o que Deus reprovava, muitos reis do sul de Judá fizeram o que Deus aprovava, caminharam com Deus. Porém, Acás preferiu seguir os exemplos dos reis de Israel. Ele fez muitos deuses de metais para os adorar, como nós lemos em 2 Crônicas 28. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar os Baalins, queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e também chegou até queimar seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Capítulo 28, versículo 2 e 3. Acás fez coisas abomináveis. Ele praticou tudo que a palavra de Deus dizia para não fazer. O povo seguiu os passos de seu governante. Adoraram e ofereceram sacrifícios a outros deuses. Tudo que os outros povos vizinhos faziam, que era detestável aos olhos de Deus, eles praticaram também. O resultado disso, Deus os entregou, os abandonou nas mãos dos inimigos, como lemos no versículo 5 de 2 Crônicas 28. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria, os arameus os derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também os afligiu, lhes impôs grande derrota. Até os seus irmãos israelitas os afligiram, os enfrentaram e os derrotaram. Numa só batalha, em um só dia,
120.000 soldados de Judá morreram. E Israel levou 200.000 pessoas, dentre eles crianças e mulheres, como escravos. Roubaram suas riquezas. Acás, com medo do que havia acontecido ao seu reino, sendo atacado por poderosos inimigos vizinhos, procurou e fez um acordo com o rei da Assíria. Ora, não é isso que muita gente faz quando as coisas não dão certo em sua vida? Quando as coisas não saem do jeito que querem? Oram, pedem favores a ídolos, a videntes e aos que consultam espíritos e forças ocultas. Diante das dificuldades, doenças, provações, surgem pessoas para nos induzirem a buscarmos por algo ou alguém para resolver nossos problemas. Assim, alguém vem e diz: olha, eu fui em tal lugar, em tal pessoa, e essa pessoa fez um trabalho para mim. Ou me falou que se eu fizesse tal coisa, ou usasse determinado amuleto, o meu desejo seria realizado. E deu certo. Vai lá, ele também vai resolver teu problema. Algumas vezes, pessoas me procuraram para confessar isso. Estavam assustadas com o que acontecia em suas casas, em sua vida, após essas escolhas. Ouviam vozes, viam coisas que não sabiam que era, e estavam com medo. Não havia mais paz na sua família, não conseguiam dormir, seus filhos não conseguiam dormir, estavam agindo de uma forma estranha. No Rio Grande do Sul, ouvi uma história de uma menina que estava possuída por demônios. Coisas terríveis aconteciam em sua casa porque a sua família buscou ajuda em ocultismo. Ouviam vozes, barulhos dentro de casa. Quando essa menina possuída se manifestava, ela quebrava tudo dentro de casa. Surgia fogo em lugares dentro de casa, do nada. O missionário e o irmão expulsaram o demônio dessa menina. Fizeram um discipulado com a sua família, eles andaram, experimentaram o cuidado de Deus durante um tempo em suas vidas, mas passado um tempo foram novamente para o caminho da idolatria, do pecado. Também Judá teve um período breve de alívio com seus inimigos, mas o sofrimento que a Assíria daria a eles seria maior. Todo esse sofrimento ao reino de Judá se deu porque eles escolheram os outros deuses e abandonaram Deus, o Deus vivo. Buscaram ajuda e auxílio onde não deveriam, como nós lemos no versículo 19 de 2 Crônicas 28. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. O rei da Assíria foi ajudar o rei Acás. Mas o rei, para que isso fosse possível, deu ao rei assírio muitos presentes, ouro, prata, do templo de Deus, do palácio real, mas as coisas só pioraram. E depois de tanto sofrimento, Acás se tornou cada vez mais infiel a Deus. Ele pensou: vou oferecer sacrifícios diretamente aos outros deuses. Quem sabe eles me ajudam. Irmãos, Acás saqueou o templo de Deus, pegou os utensílios de culto que haviam lá dentro para si, fechou as portas do templo de Deus, ele acabou com o culto ao Deus vivo.
e mandou erguer altares idólatras em cada esquina de Jerusalém, para que as pessoas oferecessem sacrifícios aos outros deuses. Acás escolheu os deuses pagãos, ao invés de escolher Deus, o Deus vivo. Com isso, ele e o povo provocaram a ira do Senhor. O fim de Acás foi desastroso. Alguns estudiosos afirmam que esse rei foi um dos piores reis de Judá. A sua perversidade foi tamanha que nem mesmo ser sepultado nos túmulos dos reis ele foi. Qual foi a escolha de Acás? Andar longe de Deus, de seus ensinamentos. Ele buscou ajuda em todos os lugares, menos no Deus vivo, no Deus dos seus antepassados. Ele virou as costas para o Senhor que os libertou do Egito e lhes deu uma terra próspera, grandes vitórias em batalhas onde os exércitos inimigos eram maiores, mais poderosos. Mesmo assim, ele se esqueceu de tudo isso. Ou não deu bola para o maior mandamento, que diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 20, versículos 2 a 5. Sabem o que é ainda mais triste nessa história? Deus mandou o profeta Isaías, como está escrito lá no capítulo 7 de Isaías, para que ele chamasse Acás e o seu povo à fé novamente. Mas Acás não quis a ajuda do Senhor. Ele escolheu virar as costas para Deus, se aliar aos povos vizinhos, aos seus deuses. Diante disso, queridos irmãos, que escolhas nós temos feito? Onde nós temos firmado a nossa esperança? Onde nós estamos buscando ajuda, libertação? Será que também estamos abandonando, trocando o Senhor? O nosso maior exemplo de obediência e temor é Jesus Cristo. Em nenhum momento, mesmo nos mais difíceis, Jesus Cristo não abriu mão de fazer a vontade do Senhor. Quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, ele permaneceu firme com Deus. Na sua condenação e crucificação, ele se manteve firme com Deus. Assim, somos chamados a permanecermos firmes. Escolhemos somente andar com Deus e mais nada. Buscarmos ajuda somente no Senhor. Nós lemos em Hebreus: pelo contrário, ou melhor, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3, 12 ao 14.
Irmãos, não escolhamos o errado. Escolhamos andar com Deus e confiar somente em Deus. Não deixemos que as tentações, que as ofertas de fora, que muitas vezes parecem convenientes, sejam a nossa escolha. Escolhamos o Senhor. Escolhamos o Senhor. Que assim seja. E que a paz de Cristo reine em nossos corações e mentes. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor, queremos te bendizer, porque tua palavra nos traz inúmeros exemplos das escolhas certas e das escolhas erradas. Livra-nos, Senhor, de cedermos às tentações e escolhermos aquilo que não agrada a Ti, que só trará mais sofrimento sobre nossa vida. Perdoa-nos se alguma vez fizemos isso e ajuda-nos a nos firmarmos em Ti. Te pedimos, Pai, que abençoe e guarde cada um que está ouvindo essa pregação, cada família, cada lar. Toque os corações de cada um. Clamamos, Senhor, pela vida da Lorene, da Rosana, também da Rosália. Te pedimos, Senhor, que estejas cuidando da Tami, do seu Evelino, que os tratamentos que eles estão fazendo, Senhor, sejam fortes e lhes dê a cura. Toque suas vidas, Pai, para que um dia eles possam testemunhar dos teus milagres, aonde eles estiverem. Proteja-nos e guarda-nos, Senhor, e fortaleça a nossa fé. É o que nós te pedimos. E aquilo que não conseguimos lembrar com nossas palavras, nós incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, que Ele derrame sobre todos nós a sua paz e a sua alegria. Fiquemos com o Senhor. Amém.